falando um pouco mais sobre as métricas, né, principais que a gente tem para fazer uma análise inicial de um fundo imobiliário. Primeira delas, liquidez. Né? A liquidez tem a ver com o volume de transações que um determinado fundo imobiliário ele tem no mercado de bolsa. E por que isso é importante? Né? Quanto mais liquidez, quanto mais volume, quanto mais transações eu tiver de um determinado fundo imobiliário, maior é a chance da gente ter o quê? Que aquela cota que esteja sendo precificada no mercado esteja num valor um pouco mais justo. Se eu tenho, por exemplo, um fundo que só tem uma transação por semana, qualquer transação, para cima ou para baixo, pode influenciar o preço e pode ter uma variação muito grande. Então, quanto mais volume, aqui a lógica é quanto maior a liquidez, quanto maior o volume que um fundo imobiliário é negociado, maior é a chance de eu ter possibilidade sempre de sair desse investimento quando eu quiser, a um preço que tende a ser o mais justo possível e que eu consiga comprar também esse ativo com uma facilidade um pouco maior. Uma outra métrica bastante importante é aquela relacionada ao preço da cota em relação ao valor patrimonial da cota. Né? O que significa aqui esse indicador? Basicamente, a gente está pegando o preço que aquela cota é negociada no mercado secundário de bolsa. Então, vamos imaginar que uma determinada cota está sendo transacionada a R$100. E o valor patrimonial, né, dessa cota é R$110. O que é o valor patrimonial da cota? Pela regulamentação brasileira, os fundos imobiliários eles têm, uma vez no ano, no mínimo, que contratar um consultor, alguém que vai fazer uma avaliação daquele portfólio de ativos. Então, vamos imaginar que eu seja um fundo imobiliário, que eu tenha lá galpões e escritórios. Então, anualmente, esse gestor, esse administrador vai ter que contratar alguém independente para dizer quanto que aquele portfólio de ativos, de galpões e escritórios vale. E isso é refletido num valor que é o valor patrimonial da cota. Imagina que eu tenho, por exemplo, um fundo imobiliário com valor de R$100 milhões e esse fundo tem 100 milhões de cotas. Né? O valor patrimonial desse fundo vai ser R$1 por cota, ou seja, esse é o valor de avaliação. Dependendo do momento, eu posso ter fundos que estão sendo negociados muito acima ou acima desse valor patrimonial, e eu posso ter fundos que estão sendo negociados abaixo desse valor patrimonial. Isso pode dar algum indicador aqui para o investidor de uma oportunidade de comprar algum ativo que na bolsa, por exemplo, está sendo negociado mais barato do que o ativo deveria efetivamente valer. E, do outro lado, também dá um alerta para o investidor se eu tenho um fundo que está sendo transacionado a R$110 por cota e o valor patrimonial da cota é alguma coisa perto de R$100, significa dizer que esse fundo está sendo negociado com 10% de ágio em relação ao valor patrimonial. Esse valor patrimonial da cota, como é que o investidor, como é que o assessor consegue consultá-lo? Mensalmente, o fundo imobiliário, ele obrigatoriamente pela CVM, ele tem que divulgar um informe mensal, que é um informe, basicamente um balancete contábil aí do fundo. Nesse informe contábil, você tem necessariamente a informação do valor patrimonial. Então, se eu tiver olhando, né, um fundo imobiliário que está sendo negociado muito acima do valor patrimonial, é importante ter cuidado. Talvez esse investimento não seja uma melhor alternativa. E se ele estiver sendo negociado muito acima do valor patrimonial, é importante entender por quê. Né? O que o mercado está dando de preço ou de prêmio para aquele ativo. E, em contrapartida, a mesma coisa. Não quer dizer que todo fundo que esteja sendo negociado abaixo do valor patrimonial, ele vai ser um fundo que vai te dar uma oportunidade muito boa de rendimentos. Né? Porque ele efetivamente pode estar sendo negociado abaixo do valor patrimonial por algum motivo real. Um exemplo clássico seria um fundo imobiliário que tem um grande inquilino dentro do portfólio e esse inquilino
anunciou que ele vai sair do imóvel, ele vai deixar de pagar aluguel. Então, no curto prazo, as cotas daquele fundo podem estar precificando, né, que aquele ativo vai ser muito mais demorado para ser locado novamente. Ou seja, esse é um indicador aqui que vale, né, como acompanhamento, mas ele, e nenhum desses que a gente vai tratar aqui ao longo da aula, são excludentes ou vão dizer compre ou venda um fundo imobiliário. Eles são complementares. É importante ter esse olhar complementar quando a gente estiver olhando aqui o fundo. Um outro que é muito utilizado pelos investidores é o dividend yield, né? E esse indicador ele relaciona o rendimento que aquele fundo imobiliário está distribuindo em relação ao valor da cota. Então vamos dar um exemplo aqui prático. Imagina que eu tenho um fundo imobiliário que a cota dele vale R$100 e ele distribui o equivalente a R$1 por cota. Então, o dividend yield desse fundo vai ser 1 dividido pelo 100. No caso aqui seria 1% ao mês. Esse seria o dividend yield daquele fundo. Uma outra forma, né, uma adaptação desse dividend yield mensal é o dividend yield anualizado. Eu basicamente vou pegar esse 1% e vou anualizar. Então, é comum a gente ver em tabelas comparativas, né, geradas por corretoras, por times, né, de pesquisa, que indicam lá qual que é o dividend yield anualizado dos fundos. Então, você pode ter um fundo que tem um dividend yield de 6%, o outro que tem um dividend yield de 12%, o outro de 20%. Não necessariamente o que tem o maior dividend yield é o melhor fundo, né? Ele pode ter uma condição específica, algum rendimento ali que veio como um ponto fora da curva. Então é importante o investidor conhecer como é que tem sido a dinâmica desse dividendo que está sendo distribuído em relação à cota. E mais do que isso, né? Não achar que um dividend yield do último mês ele pode ser extrapolado para os meses seguintes. Então, o dividend yield, ou tudo aquilo que um fundo imobiliário vai distribuir, vai necessariamente depender daquilo que ele está gerando de renda. E se eu tenho lá um fundo imobiliário que ele não tem uma perspectiva boa de geração de renda, crescimento dos aluguéis, seja porque ele está numa região ali que não é muito demandada, seja porque ele acabou de perder um inquilino que ainda não está refletido no rendimento do mês anterior, só vai estar no próximo, é importante ter isso no radar para tomar melhores decisões. Vacância e taxa de vacância são indicadores utilizados nos fundos imobiliários de tijolo, como a gente chama, ou seja, fundos que tenham lá ativos imobiliários diretamente. E aqui é um indicador que mostra o quanto de perspectiva de geração de renda aquele ativo pode me dar. E quanto que eu tenho ainda de oportunidade de reduzir um espaço vago e ter um aumento de renda. Num fundo, por exemplo, de shoppings, é comum a gente ver nos relatórios gerenciais o gestor indicando, no meu portfólio de shoppings, de cada 100% que eu teria dentro dos shoppings, a vacância média é de 5%. Significa dizer que do portfólio de shoppings que aquele fundo tem, 5% está vago, 5% não está tendo geração de renda. Isso pode variar de fundo para fundo, de acordo com a dinâmica, o segmento, a região que ele está inserido, e é importante avaliar não somente a taxa de vacância do fundo em si, mas também olhar como é que está o entorno daquele fundo imobiliário. Imagina que eu seja um fundo que tenha lá 2 ativos, né? E esses 2 ativos eles estão numa região que tem uma vacância muito grande, né? O que isso pode indicar? Ele pode indicar uma pressão maior sobre os inquilinos que estão lá no meu ativo, no meu prédio, né, dentro do meu fundo imobiliário. Por quê? Porque como eu tenho muita área vaga, né, no entorno, os outros prédios, né, os outros donos de propriedades, eles podem estar mais suscetíveis a baixar o preço de aluguel. Então, se eu tenho uma região uma específica no Brasil aqui que é sempre muito comentada é a região da Avenida Faria Lima, aqui na cidade de São Paulo. Quando a gente pega a Faria Lima, historicamente ela tem uma vacância, uma taxa de vacância muito pequena, né? Não chega a 10%, né, em períodos de longo prazo. No ano de 2021 essa vacância está perto de 5%, ou seja, uma vacância bastante reduzida. Quando eu não tenho muita área disponível, a gente vai ter naturalmente um movimento
proprietário, ou seja, o inquilino ele vai ter que estar disposto a pagar um aluguel um pouco mais caro, porque não tem muito outra área para ele alugar na região. Então esse é um indicador importante aqui para avaliar a dinâmica. Aqui a gente colocou um exemplo, né? Se eu tenho lá, por exemplo, um fundo imobiliário que tem uma área bruta locável de 5 mil metros quadrados, por exemplo, somar todos os imóveis ali, ele tem 5 mil metros quadrados, se aquele fundo fala que a taxa de vacância é 10%, significa dizer que ele tem, desses 5 mil metros, 500 metros estão desalugados, ou seja, não estão locados, que potencialmente poderiam dar uma renda adicional se eles vierem ser ocupados. Uma outra forma de ver, né, o ponto da taxa de vacância é falar a taxa de ocupação, que é exatamente o inverso. Então, nesse exemplo que a gente deu aqui, a taxa de ocupação desse fundo seria 90%, ou seja, aquilo que está ocupado. Taxa de administração e gestão, é uma taxa que vai incidir sobre o patrimônio, sobre o valor de mercado do fundo. Se for um fundo que faça parte do principal índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, ele necessariamente vai ser sobre o valor de mercado. Se o fundo não fizer parte do índice do IFIX, ele pode ser sobre o valor patrimonial. E geralmente ele é um percentual em relação a esse patrimônio, né? Nos fundos com uma gestão um pouco mais passiva, que eu tenho o gestor com um trabalho, digamos assim, menor, se eu tenho um ativo só alocado para um inquilino, por exemplo, que seria o extremo, né, de um portfólio mais concentrado, a tendência é que esse ativo ou esse fundo tenha uma taxa de administração menor. Por outro lado, se eu tiver um fundo que tem um mandato muito mais ativo, que ele pode ter desde galpões, shoppings, empreendimentos residenciais, escritórios dentro do portfólio, e ele tem um nível de transações ao longo da sua história mais recorrente, esse gestor, né, ele tem uma gestão mais ativa e geralmente os fundos que têm uma gestão mais ativa, eles costumam ter uma taxa de administração que varia entre 0,8% a 1,5% ao ano. Tá? Então, no limite, né, essa taxa de administração, se eu tiver lá um investidor que tenha lá R$100 mil investidos num fundo que cobre 1% de taxa de administração, né, o custo anual para ele ter esse portfólio gerido, né, por um administrador, gestor profissional, seria equivalente a R$1.000. Dados os benefícios aí que o investidor tem, seja do lado fiscal, que a gente já comentou, seja do lado de não ter que lidar com esse ativo diariamente, né, tocar o dia a dia, relacionamento com inquilinos, é uma taxa de administração que, na minha visão aqui, ela faz bastante sentido. Tá? E é importante dizer que a taxa de administração, né, esse valor que é pago, ela é provisionada, né, diariamente, mas ela é efetivamente cobrada mensalmente. E quando o investidor recebe o rendimento, ele já recebe o rendimento isento dessa taxa de administração, ou seja, ela já foi cobrada antes da distribuição que está indo para o investidor. E por último aqui, como uma dessas métricas mais básicas que a gente tem para fazer um primeiro filtro de um fundo imobiliário, tem a ver com uma parte dos fundos imobiliários tem, além da taxa de administração, uma taxa de performance. E geralmente essa taxa de performance está ligada a uma baliza, a um nível de rentabilidade que o gestor espera conseguir, e uma vez que ele supere esse nível de rentabilidade, ele vai ter, a título de taxa de performance, uma cobrança adicional. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver o índice de fundos imobiliários da Bolsa, que é o IFIX, a gente tem alguns fundos que têm como taxa de performance, ou como parâmetro da taxa de performance, 20% do que exceder a variação do IFIX. Fazendo um paralelo aqui com, né, os fundos multimercado, os hedge funds, é comum também a gente ver nos fundos multimercado, geralmente, né, o benchmark, o objetivo de rentabilidade é o CDI, né, e uma parte daquilo que o gestor conseguir superar da variação do CDI, 20%, por exemplo, vai ser a título de taxa de performance. Então, muito similar, o que vai mudar vai depender do índice que é utilizado por cada fundo imobiliário, e isso vai ter que estar discriminado tanto no regulamento quanto nos materiais do fundo, para o investidor, para o assessor, para quem estiver acompanhando e analisando aquele fundo imobiliário, poder ter essa informação.